Meio que na linha, feito é melhor que perfeito, eu odeio essa frase. A gente vai iniciar um primeiro vídeo aqui no YouTube. Primeiramente, eu sou Viviane Lara, sou fisioterapeuta, minha formação toda é em fisioterapia e emergência, sou da primeira turma da Unisa. Tenho um livro falando sobre isso e nesse tema, né, nesse intuito de iniciar esse canal aqui e tentar expor de certa forma, de uma maneira assim bem didática, algumas questões que aconteceram agora recentemente no Carnaval de 2023, aqui no estado de São Paulo, no litoral norte especificamente, né, onde foi uma atuação bastante importante. E o intuito desse primeiro vídeo é explicar exatamente o que aconteceu e a minha vivência nisso, né? Então, esse que é o mais importante. Então, em primeiro lugar, eu já estava na cidade de Caraguatatuba, então quando a gente está falando do litoral norte, a gente está dizendo de várias cidades, por exemplo, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba. Essas cidades, elas compõem o litoral norte do estado de São Paulo, uma área belíssima, uma área com muita floresta, né? Então, eu acho que é um grande diferencial do litoral norte, é exatamente essa Mata Atlântica que é muito visível e muito, muito linda, realmente. E o que acontece? Em torno da sexta-feira, nós recebemos via WhatsApp, isso a população, tá? Da Defesa Civil, um anúncio de que teríamos chuvas muito fortes, né? E essas chuvas, elas seriam em torno de 250 milímetros, que já era uma quantidade bastante grande. Isso não sou eu que estou dizendo, porque eu fui exatamente perguntar para as pessoas. Nossa, é muito pouco? O período, ele falou assim, não, na quantidade de tempo que ela deve cair, realmente é uma quantidade muito grande. E qual que é a grande preocupação? A vazão dessa água, né? Como que ela vai embora? Essa água, ela fica muito represada, podem ter enchentes, perdas e deslizamentos. Então, para vocês terem uma ideia, estavam previstas então chuvas fortes, 250 milímetros, e na região de São Sebastião cai em torno de 650 milímetros de água num período muito breve entre sábado e domingo de carnaval. Isso acarreta em enormes transtornos, mas o maior deles é exatamente os deslizamentos. Esses deslizamentos, eles trazem abaixo as encostas, e nessas encostas ficavam casas, e quem não estava na encosta ficou ilhado, a água subiu muito rápido, e com isso traz lama. Há pouquíssimo tempo também, hoje em torno já de uns 15, 16 dias, nós tivemos um terremoto de 7,5, se não me engano, na Turquia e Síria. E nós tivemos muitas pessoas soterradas. E se descobriu pessoas, se não me engano, até há pouco tempo atrás, 12, 13 dias, soterradas com vida. Qual que é a grande diferença? Por que a gente está fazendo esse paralelo? Porque muitas pessoas também ficaram soterradas. Só que diferente da Turquia, essas pessoas, elas não ficaram em bolsões de ar. Elas ficaram levadas pela lama e pela água, né? Então isso tem muitos problemas, não só as compressões, né, os esmagamentos, mas também a levada pela água. Então, o que aconteceu aqui no litoral norte foi exatamente isso. O nosso hospital é um dos maiores hospitais da região, ele é um hospital regional, ele tem recursos para receber pacientes de altíssima gravidade, então ele é um hospital referenciado, então ele tem cirurgiões, ele tem terapia intensiva, ele tem capacidade técnica e também que a gente chama de MATMED, né, para absorver tudo isso. Então tem ressonância, tem tomografia, tem ultrassom à beira-leito, que é extremamente importante na emergência. Então é nesse cenário que a gente inicia as nossas conversas aqui. Então, assim, existe uma catástrofe, sim, essa catástrofe, ela é humanitária, as perdas, e a gente estava conversando, né, no final do domingo, mais ou menos, perdeu tudo. O que é perder tudo, né? O que vira tudo quando a gente está falando de vidas? Então, o primeiro intuito é explicar para vocês como que aconteceu e por que aconteceu. O nosso hospital já sabia e já se preparou para isso? Não, né? Então, como eu disse, essa quantidade de chuva, ela foi 3 vezes maior do que o esperado pela Defesa Civil.
Existia uma preocupação, sim, também pelo número de pessoas que estavam no litoral. Então, aqui no Carnaval, no Brasil, com calor, as pessoas vão muito para o litoral. O litoral norte também é um desses lugares. E nós sabemos que tem as chuvas de verão, então tem várias coisas que a gente já sabe que vai acontecer. A grande diferença deste momento foi a quantidade de chuva, o período e o local que aconteceu. Então, como a gente está hoje? Hoje a gente está numa situação onde precisou o máximo possível de se evacuar a área, então assim, todas as informações que nós recebemos é para que saiam o máximo de pessoas possível do local e dos locais que não devem ir para o litoral norte, porque a gente tem que agora absorver algumas coisas, né? Essas pessoas, elas não podem ficar ilhadas, as que estavam lá, elas têm que serem transferidas. Para vocês terem uma ideia, o primeiro paciente que a gente recebe no hospital é uma puérpera e o seu bebezinho, porque eles estavam ilhados, a gente não sabe o que pode acontecer. Nós recebemos uma pessoa, por exemplo, que estava com apendicite, porque ela não tinha recursos onde ela estava. Então, assim, é uma gama de coisas que acontecem no entorno, que não só a catástrofe, né? Agora a gente vai lidar com várias situações, por exemplo, água de chuva é uma água contaminada. Ela chegou a contaminar os alimentos? Então vão ter pessoas, por exemplo, com gastroenterite. Nós temos também o xixi do rato. Então vão ter pessoas com leptospirose, porque entraram em contato através da pele e, em alguns casos, a gente sabe que pessoas que estão ingerindo água contaminada. As questões humanitárias sempre vão ser as maiores. Tem que ter todo um acolhimento da cidadania, da assistência social. Essas pessoas, elas precisam recompor as suas vidas, essas pessoas, elas precisam dar o próximo passo. E para que isso seja feito, os turistas devem ser evacuados o mais rápido possível, né, das cidades, porque eles consomem água, consomem luz, consomem mantimentos, e isso hoje está bem restrito no litoral. Fora isso, tem riscos de novas chuvas e novos deslizamentos. A gente poderia falar aqui também de um aspecto social dessas pessoas que moram nessas regiões, mas não cabe nesse vídeo. Eu sempre acredito que se as pessoas tivessem a possibilidade, elas teriam escolhido morar em lugares mais seguros. Mas realmente tinham pessoas que moravam lá milhares de anos e sabiam nunca tinham visto aquilo. Então, vamos olhar isso num cenário de emergência, tá? A primeira questão é entender que previamente você já tinha um aviso de uma quantidade grande de chuva que iria cair, ok? Ok. Se já tem isso, já saem alertas, então as pessoas já ficam sabendo sobre isso, quem tem aquelas comportas já consegue colocar, mas é isso. Você não consegue muito prever o que vai acontecer e jamais seria previsto o que realmente aconteceu. Então, é um momento difícil, e quando a gente fala de emergência, a gente fala de uma preparação real, então você deve ter um aumento de entendimento do que pode vir a acontecer e de antecipação, mas tudo você não consegue fazer, né? O nosso hospital é uma referência, então ele está pronto o tempo todo. Então, assim, é um local que consegue receber esses pacientes? Sim. É um local que consegue ter essa absorção? Sim. Então, como que isso foi organizado, né? Então, mais ou menos em torno do horário do almoço, nós enquanto equipe somos startados, então o hospital recebe uma informação do governo do estado, esse governo do estado starta o hospital starta todos nós. O que é isso? É falar para o hospital, vamos ser referência no atendimento dessas vítimas. Importantíssimo, se nós fôssemos um hospital do Rio de Janeiro, que tivesse um acidente, por exemplo, de arma de fogo, um grande tiroteio, nós sabemos o poder de arma de destruição dessa cidade. Se é aqui em São Paulo, já é um outro tipo de atendimento. Olha, foi uma catástrofe por descarrilhamento de trem. Já sei o que eu vou encontrar lá naquele lugar. Gente queimada, perda de membros. Então você já sabe mais ou menos o cenário. Desse cenário, o que a gente sabia? A gente sabia que poderiam ter pessoas que tinham sofrido algumas perfurações. Imagina um galho. Pessoas que ficaram submersas.
Então a gente pode lidar com hipotermia, a gente pode ter situações onde pessoas tenham compressões dos tecidos, esmagamentos em membros inferiores, superiores, tórax. Então a gente sabia mais ou menos o que poderia acontecer, né? Então, a primeira questão que da gestão do hospital é preparar este hospital para este recebimento. Então, assim, não precisa ter coisas diferentes, o que nós temos já é suficiente. É a organização, a gestão que vai fazer total diferença. E isso fica para o capítulo 2 dessa história. Obrigada até aqui.